para a sua carreira. Beleza? Então, show de bola. Nessa aula, a gente vai falar, como diz o título, de como usar o método Gabarite e como extrair o melhor desse método. Muito bem. Em primeiro lugar, para a gente começar a falar disso, tem que falar como que funciona, qual que é a lógica por trás do método Gabarite. Num primeiro momento, nós, professores, nós pesquisamos os últimos 7 anos de questões para cada uma das carreiras abrangidas no programa e no método Gabarite, para que a gente pudesse definir quais os temas mais importantes, o que vem caindo mais nesses concursos. Disso, selecionamos os 50 temas mais importantes para cada uma das carreiras e, após selecionar esses temas, a gente passou a estudar as questões miudamente, cada questão alternativa por alternativa, para entender o que dentro desses temas mais incidentes é efetivamente cobrado ou o que é mais cobrado. Então, a pesquisa que envolve a elaboração do método Gabarite, ela basicamente envolve descobrir qual subtema dentro de certo tópico é mais cobrado. Então, por exemplo, um tema como licitações, é um tema super amplo e a quantidade de cobrança que o pregão tem, por exemplo, é muito maior do que o RDC, o regime diferenciado de contratações. Então, a gente faz o quê? A gente pesquisa isso para justamente cobrar mais o que é cobrado pelo examinador. E não é só isso. A gente vai lá e vê qual a pegadinha que o examinador está fazendo aqui, qual palavra da lei ele vai trocar para tentar fazer com que o candidato erre na hora da prova, como ele quer enganar o candidato. Quais os trechos doutrinários que ele procura cobrar? Afinal, geralmente a doutrina é prolixa, ela é muito extensa sobre cada assunto e você, como concurseiro, diante da imensidão do edital, você quer estudar somente o que vai cair na sua prova, o que vai te gerar mais resultado. E a ideia é que nós, os professores, vamos fazer toda essa pesquisa para você, criando questões envolvendo justamente esses temas e esses trejeitos que o examinador quer te pegar na hora da prova. E como funciona isso? A gente vai criar essas nossas questões criativas justamente com base nessa pesquisa. Então a gente vai fazer uma questão justamente envolvendo essa palavra que o examinador vem trocando recorrentemente sobre um certo assunto. A gente vai concentrar as questões nos temas que vêm sendo cobrados na prova. Então, várias questões dentro desse tema de licitações, por exemplo. Muita questão de dispensa e elegibilidade, mas pouca do RDC. Enfim, essa lógica, óbvio, ela é estendida para todos os temas e para todas as carreiras, mas, basicamente, por trás do Gabarite existe uma extensa pesquisa para trazer para o nosso aluno o que é mais eficiente, o que gera mais resultado para o concurso dele, para a primeira fase. Certo? Show de bola! E qual que é o resultado dessa pesquisa? Basicamente, depois dessa pesquisa, a gente vai fornecer a vocês os 50 temas mais exigidos na primeira fase da sua carreira. Então, o método ele é separado por carreira, então temos várias carreiras, e justamente por quê? Porque os 50 temas mais exigidos em uma não são os mesmos de outra carreira. Então, o que é mais exigido na magistratura é bem diferente do que é mais exigido na advocacia pública. Evidentemente, pode haver algum ponto de colidência, então, principalmente em matérias comuns importantes, então, sei lá, direito constitucional, direitos fundamentais, é importante, tanto na magistratura quanto na advocacia pública, muito embora seja mais em um do que outro. E isso vai influenciar no quê? Na data que será disponibilizado o seu material. A gente vai disponibilizar esses 50 temas ao longo de 25 semanas. Então, são 2 temas por semana e eles são, grosso modo, disponibilizados em ordem de incidência para a sua carreira. Então, o que é mais importante para a sua carreira tende a vir no começo do programa. Por que tende? Porque não é matemático. Por várias razões, e uma delas é porque a gente quer mixar as matérias. Então, às vezes, haveria um certo tema. Talvez na primeira semana, em uma certa carreira, poderia ser que os mais incidentes fossem 2 temas de administrativo, por exemplo, para a advocacia pública. Só que, não, ao nosso ver, não é producente você estudar 2 gabarites do mesmo tema na mesma semana, principalmente se você quer integrar o gabarite com o seu estudo regular, que a gente vai falar aí mais ao final da aula sobre como utilizar o método gabarite.
certo? O que mais? Gente, o gabarite, ele não é só separado por tema, mas é também separado por canal de conteúdo. Isso significa que os nossos exercícios sobre aquele tema escolhido, eles são separados em exercícios de letra de lei, doutrina e jurisprudência, que são os 3 canais de conteúdo que o examinador pode consultar para criar as suas questões. Legal. Além disso, a gente vai ter nossas aulas bônus para aumentar a sua performance na primeira fase. Essa é a nossa aula inaugural, que basicamente quer te situar dentro do método gabarite e mostrar como utilizar esse material. Mas a gente vai ter outras aulas também, como técnicas para prova objetiva, o que visão, uma forma de revisão que eu utilizava muito eficiente, especialmente para a primeira fase, entre outras aulas interessantes para você. Legal. Gente, visto isso, eu queria mostrar, antes de explicar exatamente como eu recomendo você utilizar o material, isso vai depender também de alguns critérios, eu queria explicar por que nossas questões são assim, porque elas são diferentes, porque o gabarite tem esse formato e porque ele é dividido da forma que o dividimos. Isso é necessário para você entender toda a lógica por trás do método gabarite. Vamos lá? Nossas questões, elas são questões criativas e lúdicas. Você já deve ter visto, na primeira rodada, que a gente não usa aquelas questões típicas de concurso, questões ABCDE, né, múltipla escolha. Mas, pelo contrário, a gente utiliza questões de uma série de formatos diferentes. Então, tem complete as lacunas, ligue os pontos, você preencher tabela, existe alguns VOF, ou eventualmente alguma múltipla escolha, mas grande parte envolve estímulos diferentes, até mesmo alguns bem inusitados, né, como caça-palavras, cruzadinhas. E por que é assim? Por que essa coisa muito louca, essa coisa diferente? Tem uma razão. Isso aqui não é firula. Tem uma razão por trás disso. Basicamente, as nossas questões ela têm esse formato diferenciado por 2 razões. A primeira é otimizar a memorização do conteúdo. E a segunda, deixar dinâmica e leve a resolução e leitura do material. E por quê? Por que esse formato inusitado ele acaba levando a esses dois resultados? Em primeiro lugar, quanto à otimização da memorização, é certo que a nossa mente ela responde melhor a novos estímulos. Então, fazendo uma analogia bem boba, mas, cara, se você já fez academia, você sabe que não adianta você fazer o mesmo exercício para o músculo recorrentemente por tempo indefinido. Você precisa trocar. Por isso que lá o seu personal trainer ou instrutor da academia, ele vai falar, olha, de 3 em 3 meses troca. Então, você estava fazendo um exercício, agora vai fazer outro. E isso vale para os músculos, mas, grosso modo, vale também para a nossa mente. A mente, ela também se exercita. A memória, entre aspas, também é algo que a gente pode melhorar. E a gente consegue grande parte desse efeito usando exercícios diferentes do que a gente está acostumado. Sim, você vai entender bem isso. Então, se você ainda não olhou o material, isso pode parecer meio abstrato, então eu recomendo assim, dá uma olhadinha no material. Volta para cá que você vai entender exatamente o que eu estou falando, porque são questões bem diferentes, um formato bem diferente mesmo que a gente cobra. Legal. E mais importante do que isso, ao utilizar esse formato inusitado, a gente consegue também direcionar a sua atenção justamente para os detalhes mais importantes. Quer ver só? Imagina não, na verdade, um dos temas que a gente pesquisou e elaborou o método gabarite foi o tema do processo legislativo. Até falei dele no nosso e-book de introdução, provavelmente você já o leu, mas se não leu, em todo caso, eu vou trazer essa questão para você poder aqui, para a gente analisar juntos. Olha só, a gente percebeu que lá, quando o examinador, em processo legislativo, ia cobrar o tema da medida provisória, e ele cobrava muito, artigo 62 da Constituição, cobra muito, todas as carreiras. E a gente percebeu que o examinador, ele, de forma recorrente, tentou fazer uma pegadinha, invertendo algum dos prazos previstos naquele artigo. Então, ele queria enganar o candidato quanto ao prazo para a medida provisória entrar em regime de urgência e o prazo em que ela deve ser convertida em lei.
Então, várias questões cheias de texto, e em algum momento do texto ele quer te enganar no prazo. Se você está fazendo uma questão múltipla escolha, com 5 alternativas, óbvio que aquele prazo será um dos fatores de análise, mas o erro pode estar em qualquer lugar. Então, a sua atenção ela fica mais dispersa, você vai olhar aquilo de forma globalmente. No método Gabarite, a gente vai selecionar justamente aquele trecho, aquela informação que é essencial, que é cobrada recorrentemente, para que você tenha, como se fosse jogando uma faixa de luz naquela informação, para que você resolva e conscientemente fixe, tome uma decisão ou resgate a memória sobre aquele trecho. Então, olha só. Então, aqui é uma questão envolvendo letra de lei da Constituição, da medida provisória. E a gente vai falar lá, a medida provisória, ela deve ser submetida de imediato ou 60 dias ao Congresso. Aí você vai ver que, é de imediato. Aí o Constituinte determina que a medida provisória não apreciada pelo Congresso em até X dias contados da sua publicação entrará em regime de urgência. Olha que interessante, aqui você tem que tomar só uma decisão. Essa questão, ela envolve só qual o prazo para que a medida provisória entre em regime de urgência. E isso, por um lado, pode parecer que a questão fica mais banal, que a questão fica mais fácil. Mas, na verdade, isso até pode deixar a questão mais fácil, mas ela tem esse efeito de direcionar a sua atenção, porque realmente é importante. Então, você vai lá, fazendo a questão, a resposta é 45 dias. E já no segundo item, no item abaixo, ela quer saber o prazo para que a medida provisória seja votada no Congresso Nacional. Esse prazo é de 60 dias. Por fim, ela tem também um prazo aqui de 60 dias para ser editado o decreto legislativo que disciplina as suas relações, contados, perdendo ela a eficácia desde sua edição. Uma questão bem fácil, né? Parece fácil, ou talvez médio, né? Depende do seu conhecimento no tema, mas o que eu quero mostrar para vocês é que, dentre as diversas formas em que essa questão pode ser cobrada, ou que esse artigo pode ser cobrado, com a nossa pesquisa, concluímos que o número 1, o mais essencial nesse artigo 62, e o que muitos candidatos vêm caindo, porque a gente analisa até mesmo esses sites de questões online, o que os candidatos vêm errando mais, para concluir o que você definitivamente tem que saber, o que você tem que estudar daquele tema. De forma que, nessa pesquisa, concluímos que era relevante você saber, de uma forma assim, matemática, uma forma precisa, saber qual o prazo relacionado a cada uma das providências, a entrada em urgência de um lado, 45 dias, e o prazo de conversão em lei de 60 dias, de forma que a gente joga uma luz, a gente coloca em um formato diferente, dando relevo onde é essencial, onde você fatalmente deve dominar para você ir bem numa primeira fase. Isso facilita a questão? Como eu falei, possivelmente sim, mas isso é algo muito frutífero, algo muito eficiente para acionar a sua memória, para deixar aquilo definitivamente fixado na sua mente. Certo? Deu para entender? Show de bola. E mais do que isso, agora a gente vai para o segundo benefício, né, que a gente mencionou. O primeiro era otimizar a memorização do conteúdo. O segundo é deixar dinâmica e leve a resolução e leitura do material. Olha só, ser concurseiro não é fácil. Então você tem, além das suas obrigações, o seu trabalho, família, o que for, você tem que estudar uma quantidade de material absurda, várias horas por dia, fim de semana. E isso tudo é cansativo, isso tudo demanda muito da nossa mente. E, por vezes, mais do que você continuar insistindo no mesmo estímulo, ou quando você está cansado, ou quando você já se sente esgotado em estudar a mesma coisa, a gente propõe um material que ele é realmente diferente do que você pode encontrar em qualquer site de questões, e que ele vai ter ele se torna uma leitura muito fluida, muito fácil. E isso, meus caros, isso inevitavelmente é eficiente para que você possa aprender mais. Quando você lê algo que é simples, que lhe parece amigável, isso é muito mais fácil de ser incorporado na sua memória do que quando você está com a cabeça
fritando em um ponto ou em um material muito difícil de digerir. Então o gabarito ele se propõe a ser um material de fácil leitura, fluido, que permita um estudo leve. Então, como você pode ver na questão que eu lhes trouxe, você, ao completar essas lacunas, ao fazer esse exercício, você consegue fazer ele de uma forma relativamente leve, parando para pensar só alguns pontos em que você é indagado, mas olha que interessante, de uma forma implícita, você está basicamente lendo a lei e dando relevância para onde é mais importante. E seja bem honesto, abre a Constituição Federal no artigo 62, dá uma lida nisso e dá uma lida nessa questão. Você vai perceber que é muito mais digerível uma questão desse tipo do que sair lendo a Constituição a esmo, sem saber o que é mais importante e o que não é. Então essa é a ideia do gabarito. É por isso que a gente tem esses exercícios nesse formato tão diferente. Beleza? E, antes que me perguntem, é claro que você pode adaptar o uso do gabarito conforme as suas predileções. Então, por exemplo, a gente às vezes cria estímulos muito diferentes, como as palavras cruzadas ou caça-palavras, para você resolver uma questão. Então, vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é um material de direitos fundamentais, que você tem um caça-palavras para encontrar as características dos direitos fundamentais. E eu sei, principalmente se você é um concurseiro avançado, intermediário, você vai olhar e falar, pô, isso aqui é muito fácil. Assim, as características dos direitos fundamentais, nem precisava desse quadro aqui. Ou então, pô, eu bato o olho, lógico que eu sei o que é. Gente, calma. Sabe qual que é o erro do concurseiro? O erro do concurseiro é pressupor que ele já sabe demais do básico, quando não é verdade. Gente, quem passa em concurso, principalmente quem se destaca em primeira fase, é quem é mestre do arroz e feijão. Não é uma teoria inusitada, muito louca, que vai fazer você passar em primeiro lugar na primeira fase. É arroz com feijão, com consistência, o tempo todo. Então, essas questões, muito embora às vezes possam parecer veicular algo simples, gente, é isso que está sendo cobrado nas provas, cara. Primeira fase é besta. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. O conteúdo, entre aspas, é besta. Só que é um conteúdo infinito, gigante, e você precisa de usar todos os seus recursos para memorizar o melhor possível aquele conteúdo imenso. Beleza? E, mais do que isso, a gente sempre dá a possibilidade de você adaptar o seu estudo. Então, pô, Jorge, não gosto de caça-palavras, não quero encontrar coisa aqui, não quero cruzadinha, não quero isso. Você não precisa, cara. Você pode, essas questões, você sempre pode encarar elas como um complete a lacuna. Então, por exemplo, encontre as características dos direitos fundamentais. Não quer ajuda do caça-palavras? Então vai lá, respira e lembra as 5 características dos direitos fundamentais e simplesmente escreve do lado. Ou como essa questão permite, ela tinha um espaço aqui para você colocar, relacionar com as frases. Então olha que interessante. Olha como uma mesma questão ela pode ser feita de 3 formas diferentes conforme o seu nível de domínio do tema. Você é muito bom em direitos fundamentais? Você vai pegar essa questão, lê o título, quais as características dos direitos fundamentais? Pode não ler mais nada, pega o seu lápis, a sua caneta e escreve as 5 características. Você é um cara que, sabe muito bem, está muito se garantindo naquele tema. Se você é médio, você conhece aquele tema, mas também não é um expert, você vai fazer o quê? Você vai recorrer às assertivas, porque cada uma das características elas se relacionam com descrições. Então, os direitos fundamentais são uma longa construção histórica e processo de amadurecimento, blá, blá, blá. Enfim, esse aqui é qual? Historicidade. Isso aqui a gente está vendo é o gabarito, tá? Quando você fizer na parte de exercícios, isso aqui estaria, óbvio, não preenchido, aqui também não preenchido, e o intermediário, o aluno intermediário, ele poderia simplesmente colocar aqui, historicidade, e sem consultar o caça-palavras. Pô, Jorge, mas então para que tem o caça-palavras? Porque olha que interessante. Vamos supor que você seja intermediário ou iniciante, e aí você, nem sabe quais as características dos direitos fundamentais. 2, aí você lê uma das frases, essa aqui é fácil, eu sei, mas tem outras mais difíceis. Aí você lê uma frase e fala, sei lá,
li essa frase, mas não sei qual a característica do direito fundamental. O que você pode fazer? Eu vou bater o olho no caça-palavras. Aí, batendo o olho, você vê aqui, pô, historicidade. Você, pô, historicidade. E vai lá, coloca a historicidade aqui. Gente, novamente, não menospreze. Você pode pensar, pô, mas que simples, né? Gente, é assim que a sua memória trabalha. É isso que faz a diferença entre o primeiro lugar e o cara que está lá nas beiradas, batendo cabeça para conseguir chegar na nota de corte. Porque, olha só, é muito diferente o processo de consolidação de memórias de uma pessoa que tentou responder essa questão, não, tentou pensar as características, não lembrou, leu a afirmativa, não conseguiu extrair a resposta, mas está lá, pensando, trabalhando. A hora que ela lê isso aqui, historicidade, e consegue conectar, gente, isso gera uma sinapse, isso gera uma conexão no seu cérebro que facilita a memorização a longo prazo daquela informação. É diferente de você simplesmente bater o olho e ler o gabarito. Historicidade. É diferente. Você bater o olho e ler o gabarito e historicidade é uma coisa. Você encontrar uma palavra aqui no meio e falar, acho que essa relaciona com uma das assertivas, é outra. Eu sei que parece sutil, mas a verdade é que isso faz muita diferença para a memorização. E aí isso aí não é nem só eu que estou falando, isso tem estudos mostrando que a memorização ela é mais eficiente quando ela resulta de exercícios, quando ela resulta de uma descoberta, entre aspas, do próprio autor, né? Da pessoa que está ali a memorizar, e não simplesmente quando essa informação é cuspida para a pessoa, entendeu? Quando você está pegando a informação por meio desse exercício, ainda que usando todos os recursos, facilitando para você chegar naquela conclusão, você está garimpando a informação. É muito diferente de só ler isso num livro. Sério mesmo. Você fazendo um exercício desse tipo para chegar no resultado, quais são as características dos direitos fundamentais, é muito mais eficiente do que simplesmente passar o olho, ler aquilo num livro e, de repente, esquecer isso depois de uma semana. Beleza? Show de bola? Legal. Eu sei que eu estou falando muito ali sobre o método, mas é porque muita gente fica perdida, muita gente não entende, muita gente fica na dúvida até se isso faz sentido. Então, estou explicando para você, mostrando por que e como faz sentido. Tá certo? Legal. Então, última premissa para a gente entender tudo sobre o método Gabarite é a sua divisão em temas e canais de conteúdo. Gente, como eu falei, o Gabarite ele é dividido em 50 temas. E cada tema é uma fração da matéria. E justamente por quê? Porque quando você isola temas, quando você segmenta a matéria, aquela imensidão de conteúdo que o concurseiro tem que enfrentar, ela se torna mais palatável. Então, é melhor sempre estudar em temas. Tipo, vai fracionando o teu estudo em temas, que isso é profícuo, isso é útil, isso facilita o aprendizado. Mas mais do que isso, o Gabarite ele não é só dividido entre temas, exemplo, controle de constitucionalidade, atos administrativos, tribunal do júri, mas também ele é dividido em canais de conteúdo, isto é, parte do material que é extraído da letra da lei, parte da doutrina, parte da jurisprudência. E por que ele é segmentado nesses 3 canais de conteúdo? Porque dessa forma você consegue isolar o teu estudo de um único tema conforme diferentes perspectivas, diferentes materiais de estudo. E isso é muito útil, principalmente porque ele permite que você mapeie como está o seu estudo, como está a sua performance e, principalmente, permite que você consiga tomar uma decisão consciente de como ajustar o seu estudo. Olha só, se você faz aqui, vamos supor, gabarite de licitações, aí você vai lá, acerta 18 de 20, 90% das questões de doutrina, 12 de 16 das questões de jurisprudência, mas acerta só 32 questões de 64 na parte de letra de lei. O que isso te sinaliza? O que isso te diz? Cara, isso é uma mensagem fácil e explícita dizendo, meu amigo, solta o livro,
larga o teu livro e vai ler a maldita lei. Começa a devorar a 8666, começa a devorar a lei do pregão, por aí vai. E eu sei que isso parece óbvio, mas, gente, você faz isso na sua rotina? Então, você estuda um tema, você tem clareza do que você precisa mais? Se é mais doutrina, se é mais lei, se é mais leitura de informativo ou de jurisprudência, no direito, o que seja. Você tem essa clareza? Eu converso com muitos alunos de várias instituições em que eu dou aula e eu vejo que a maioria não. A maioria simplesmente estuda conforme uma ideia preconcebida deles sobre o que eles têm que estudar e eles não fazem testes, eles não conseguem mapear o que eles realmente estão precisando. E uma das consequências básicas disso é que a maioria dos alunos acham que precisam de mais doutrina e poucos realmente reconhecem de forma humilde que o que eles precisam é ler o feijão com arroz lá da letra de lei. O método Gabarite, ele pretende fazer o quê? Tornar essas verdades, às vezes inconvenientes, explícitas para os nossos alunos. Então, todo Gabarite, ao final, ele vai ter uma parte que se refere ao desempenho do aluno, onde vai constar o número de itens cobrados de cada uma das partes e dividido. Ó, tem a parte letra de lei, parte de doutrina, parte de jurisprudência. Ah, professor, mas como eu vou saber se é uma questão de uma parte ou de outra? Olha o teu material. Você vai ver que todo Gabarite é dividido em 3 partes, começa na letra de lei, depois é só questão de doutrina, depois é só questão de jurisprudência. E quando a gente isola isso é incrível, isso é muito útil para você entender o que você precisa, o que você tem, o que falta no seu estudo, certo? Parece também um detalhe, parece simples, mas quando você faz questões lá no teu site de questões ou no teu revisaço da vida, você não tem essa clareza. Você até pode perceber que vem errando mais letra de lei ou mais jurisprudência, mas você não consegue saber um número exato do que era questão de doutrina, o que era questão de letra de lei, até porque muitas vezes as coisas se misturam, certo? Aqui a gente deixa separadinho, organizadinho para você fazer esse mapeamento. E a gente quer que você efetivamente faça isso. Eu fiz questão de colocar isso no slide para a gente falar disso nessa aula, porque é o típico pedaço do material que o aluno pula. O aluno olha e fala assim, já fiz o exercício, já descobri. Realmente, já é algo muito bom para o teu estudo. Mas olha só, cara, faz uma continha rápida, vê quantos erros você teve em cada parte, para você conseguir entender como você está, como está a sua performance, como você está, o que você precisa ajustar no teu estudo. Gente, o estudo não é algo óbvio. Estudar é abrir o livro e ler. Não é isso, cara. Não é isso. Estudar para concurso é ser um atleta olímpico. Você é um atleta olímpico. Você tem que pensar agora como melhorar a tua marca. Você precisa de mais 1 segundo para vencer e você vai olhar em cada mínimo nicho, cada mínimo detalhe que você pode fazer para melhorar. Então, por exemplo, é você mapeando qual canal de conteúdo eu preciso trabalhar naquele tema. E olha que interessante, é naquele tema. Não existe assim, eu sou ruim de doutrina, ou sou ruim de jurisprudência. Isso vai variar conforme o tema. Tem tema que você pode dominar, tem tema que você não pode dominar. E fracionando o Gabarite em temas e canais de conteúdo, eu garanto que você vai sair com um mapeamento, com um conhecimento do teu próprio estudo muito maior do que antes. Beleza? Show de bola? E para facilitar e para garantir que você vai fazer